Olá, sétimo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na nossa última aula de ciências, nós iniciamos o capítulo 10 do livro de ciências do SAS, falando sobre as forças da natureza. E nós vimos que quando tem um evento drástico que altera a paisagem, causando então grandes consequências e alterando a dinâmica das populações de um ambiente, a gente chama isso de cataclismo. E que os cataclismos eles podem ocorrer naturalmente ou podem ser causados diretamente ou indiretamente pelo homem. Mas a gente também estava falando que em outras épocas aconteceram também cataclismos, como por exemplo as 5 extinções em massa, as grandes extinções que já ocorreram. E hoje então a gente vai falar sobre como foram essas extinções e como que o ser humano explica essas extinções. Então eu peço que você pegue o seu livro 2 de Ciências do SAS e abra aqui na página 84 para a gente conversar sobre esse para ir além. Qual foi a causa dessas grandes extinções aí, gente? A gente se pergunta, né, se já houve essas 5 extinções, quando será a próxima? Gente, falar quando será a próxima é um pouco difícil a gente prever o futuro, né? Mas nos capítulos anteriores a gente já conversou que a ação humana e o impacto ambiental que o homem tem causado tem acelerado a sexta extinção em massa, né? Então tudo isso a gente já vem conversado nos capítulos anteriores e é por isso que a gente tem conversado bastante sobre encontrar alternativas sustentáveis para continuar o desenvolvimento, mas de forma que a gente cause o menor impacto ambiental possível e tentar recuperar aqueles impactos negativos que o homem já causou na natureza. Mas vamos conversar um pouco sobre como que o homem consegue estudar essas extinções que ocorreram há tanto tempo atrás, gente. A Terra já passou por grandes tragédias, em algumas delas, 90% das suas espécies foram extintas. E daí a Terra reencontrou um equilíbrio completamente diferente daquele que existia antes. Se isso não tivesse ocorrido, nós, os seres humanos, muito provavelmente não estaríamos aqui, porque nós surgimos bem depois de todas essas tragédias aí que ocorreram, gente. E vamos lembrar, nenhuma delas para nós tem uma explicação definitiva. Nenhum de nós estávamos lá, não tínhamos como registrar essas tragédias. O que nós temos hoje são algumas evidências científicas e nós não temos as evidências assim de forma que seja certeiras. Nós temos pedaços de informações. É como se a gente estivesse tentando montar um grande quebra-cabeça com mais peças faltando do que peças que a gente tem nas mãos para montar esse quebra-cabeça. São eventos que não são nada fáceis de estudar, porque a maior parte das provas, dessas evidências científicas, foram destruídas pelo tempo. Nós estamos falando de milhares de anos atrás e essas evidências científicas precisam ser literalmente desenterradas. A gente sabe que com o decorrer do tempo as coisas vão ficando enterradas por causa do acúmulo de partículas no solo. Então, quanto mais tempo atrás, mais fundo a gente precisa cavar para desenterrar. Então, isso é uma coisa que os cientistas sabem. O que se encontra nas camadas inferiores do solo foi encontrado há mais tempo. E o que está nas camadas superiores está mais próximo do nosso tempo atual. Então, para descobrir como que ocorreram essas extinções, eles estudam os fósseis, que são evidências científicas de animais, de restos de animais, de coisas, partículas que viveram naquelas épocas. Gente, são espécies ou pedaços de espécies encontradas naquelas épocas e que ficaram preservadas. Mas nem sempre eles encontram pedaços inteiros, às vezes preserva só os ossinhos.
às vezes fica só a impressão do animal, não tem um animal. E hoje eles têm técnicas, né, mais elaboradas do que no passado, que os ajudam a perceber e a entender há quanto tempo aquilo está enterrado. Mas mesmo assim, eles não conseguem chegar a um consenso do que aconteceu, certo? Então, às vezes, a gente tem mais de uma explicação. Então, como a gente não consegue chegar no consenso, a gente tem mais de uma explicação e a gente fica com essas 2, 3 explicações às vezes, ok? Então, vamos ver quais são as explicações que os cientistas têm hoje para as extinções em massa. A primeira extinção ocorreu lá no período Cambriano. Os principais afetados foram os trilobitas, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. São ancestrais dos insetos e dos aracnídeos, porque eles tinham várias patas. A primeira explicação que eles têm é que teve uma forte redução do nível do mar, porque eles viviam no mar, nas águas rasas, e daí se reduziu o nível do mar, não tinha mais onde eles viverem, e daí morreram, acabou o habitat deles. E a segunda explicação é que mudou as correntes marítimas e jogaram essas espécies na água fria e não tinha oxigênio. Eles morreram porque a água era muito fria e não tinha oxigênio. Boas explicações, né? A segunda grande extinção, do Ordoviciano, os principais afetados foram os invertebrados marinhos, aqueles seres que vivem no mar e não têm, então, vértebras. A primeira explicação foi a glaciação, que acabou com esses animais por causa do frio. Muito frio, morreram de frio, coitados. A segunda é porque o gelo se acumulou nos continentes e reduziu o nível do mar, congelou o mar e daí eliminou os habitats deles. Boas explicações, né? A terceira, do Devoniano, os principais afetados foram os peixes. O que aconteceu? A primeira explicação foi um aquecimento seguido de uma rápida glaciação. Então aqueceu e depois ficou muito frio. E daí diminuiu o oxigênio dos oceanos e esses peixes não conseguiam mais respirar e nem morreram. E a segunda explicação é que há evidências de um grande impacto de um asteroide no período. E daí o asteroide matou esses peixes. A quarta extinção do Permiano, os principais afetados foram os répteis antes dos dinossauros, anteriores aos dinossauros. A primeira explicação foi um derramamento de lava, onde hoje é a Sibéria, e causou a maior parte de todas as extinções. E a segunda explicação que tem foi que um asteroide de mais de 6 quilômetros de diâmetro se chocou contra a Terra. E a quinta extinção do período Cretáceo é a grande extinção super famosa pra gente dos dinossauros, que fala que um asteroide de mais de 10 quilômetros de diâmetro caiu próximo de onde hoje é o Golfo do México. E a segunda explicação, há indícios de uma fortíssima atividade vulcânica no período, com consequências semelhantes ao impacto de um asteroide. Ou seja, gente, muitas explicações. E não tem como a gente escolher uma ou outra, né? A gente pode falar, eu acho que é essa, eu acho que é aquela, mas por que eu acho? Só porque eu acho, né? Tem esse agora aí com você, para vocês responderem. E vamos conhecer os trilobitas, quem são aqueles que foram extintos na primeira extinção em massa? Os trilobistas, eles são super famosos, tem vários cientistas que estudam esses fósseis, porque eles são muito antigos e eles eram tão abundantes, que tem muitos fósseis deles, gente, muitos mesmo. Eles tinham um exoesqueleto rígido, ou seja, um esqueleto externo. Então eles tinham um corpinho mole e o esqueleto deles ficavam do lado de fora. Parecia o caranguejo, sabe o caranguejo? Não é o corpinho mole e o esqueleto fica do lado de fora? Parece uma carapaça. E veja aqui o fóssil do esqueleto deles na página 86. Olha só. E olha quantos, porque olha quantos fósseis um do lado do outro. Eles tinham várias perninhas, ó, dá pra ver aqui. Só que as perninhas eram moles, então não tá preservada as perninhas, mas dá pra gente ver onde as perninhas ficavam. Olha quantas perninhas. Por isso que fala, né, que eles eram, então, parentes dos aracnídeos, né, atuais aracnídeos, de tantas perninhas que eles tinham. Olha assim, que quantas. E o corpo deles era separado em
escudo cefálico, tórax e abdômen. O escudo cefálico, essa parte de cima aqui, tórax e o abdômen aqui. E eles conseguiam se enrolar igual tatuzinho de jardim, sabe tatuzinho de jardim que enrola? Então eles conseguiam se enrolar. Gente, eles viveram cerca de 520 a 250 milhões de anos atrás. E olha como está super preservado os fósseis deles. E os cientistas então estudam várias coisas sobre eles, né? Então os fósseis, eles são muito, muito, muito importantes para estudar esses seres que viviam lá naquela época e hoje não vivem mais. São seres extintos, né? Tanto por conta de mudanças no ambiente e etc. Hoje é muito importante a gente preservar as espécies que nós temos, porque é muito mais fácil a gente estudar uma espécie que está aqui viva do que os fósseis, né? Então, por isso que a gente trabalha tanto e a gente fala tanto sobre a preservação das espécies e não sobre o estudo dos fósseis, né? Mas, na ausência das espécies vivas, hoje nós temos os fósseis que nos trazem evidências científicas. Gente, eu peço então que para finalizar a aula de hoje, vocês façam os exercícios do Agora é com você. Tem aqui, 4 exercícios para que vocês possam fazer, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, até lá!